Só aguardar aqui. Sejam todos bem-vindos. Olá, meus irmãos, boa noite. A paz de Jesus. Estamos aqui mais uma noite para meditar a palavra de Deus. Hoje o tema é exemplos de lectio divina, né? Leitura divina ou leitura orante. Nós vamos dar alguns exemplos aqui práticos. Esse vídeo faz parte, é uma continuação do vídeo de ontem. Então, ontem eu expliquei o método da leitura divina. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos todos que estão chegando aí. Meus irmãos, ontem eu expliquei o método da Lectio Divina, que é o método seguido pelos santos de leitura da Palavra de Deus. Então, recomendo enormemente que vocês assistam a aula de ontem depois. Tá? Agora, preste atenção aqui, porque eu vou ensinar hoje de forma bem prática, bem simples, como que é o método da Lectio Divina, usando mesmo um texto. A gente vai fazer a Lectio aqui ao vivo. Mas ontem eu expliquei qual que é os parâmetros, né, as coisas da Lectio. No link aí desse post, eu coloquei o link aqui para o pessoal do Evangelizar Nossa Missão. Eu coloquei o link que vocês vão ver todos os vídeos, tá? No número tem um link no Evangelizar Nossa Missão e no texto, no título do tema do vídeo, na minha página do YouTube. Então, meus irmãos, ontem nós falamos sobre a Lectio Divina. Hoje a gente vai então fazer mesmo uma Lectio. Hoje a gente vai rezar mesmo, tá? Então vamos invocar o Senhor, o Espírito Santo, a gente começar aqui. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Façamos, meus irmãos, a oração antes do estudo de São Tomás de Aquino. Criador inefável, tu que és a fonte verdadeira da luz e da ciência, derrama sobre as trevas da minha inteligência um raio da tua claridade. Dá-me inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar e graça abundante para falar. Meu Deus, semeia em mim a semente da tua bondade. Faz-me pobre sem ser miserável, humilde sem fingimento, alegre sem superficialidade, sincero sem hipocrisia, que faça o bem sem presunção, que corrija o próximo sem arrogância, que admita a sua correção sem soberba, que a minha palavra e a minha vida sejam coerentes. Concede-me verdade das verdades, inteligência para conhecer-te, diligência para te procurar, sabedoria para te encontrar, uma boa conduta para te agradar, confiança para esperar em ti, constância para fazer a tua vontade. Orienta, meu Deus, a minha vida, concede-me saber o que tu me pedes e ajuda-me a realizá-lo para meu próprio bem e o de todos os meus irmãos. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, por Cristo Senhor nosso. Amém. Meus irmãos, então nós vamos pegar o Evangelho de Mateus, capítulo 21. Mateus, capítulo 21, de 18 a 22. Mateus, capítulo 21, de 18 a 22. A primeira etapa da Lectio Divina é o que o texto diz. Então, nessa primeira etapa, a gente vai olhar só para o texto. A gente não vai olhar para nós, não vai aplicar a palavra na nossa vida. Só entender o texto, o contexto, né? O autor, o que ele quis dizer, a realidade da época, né? Os sentimentos dos personagens, o ambiente, toda a situação. Então, o Senhor, vamos proclamar, né? O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de São Mateus, de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. De manhã, voltando à cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas só achou nela
folhas. E disse-lhe: jamais nasça fruto de ti. E imediatamente a figueira secou. À vista disso, os discípulos ficaram estupefatos e disseram: como ficou seca num instante a figueira? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos declaro que se tiverdes fé e se não hesitardes, não só fareis o que foi feito a esta figueira, mas ainda se disserdes a esta montanha: levanta-te daí e atira-te ao mar, isso se fará. Tudo o que pedirdes com fé na oração, vós o alcançareis. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, nessa primeira etapa, o que a palavra diz? Então a gente vai ler, lembra que eu falei ler mais de uma vez, ler uma segunda vez, e a gente vai agora, a gente lê o texto todo, primeiro você lê o texto todo, e numa segunda vez você vai ler mais devagar, você vai ver as notas. No caso aqui da Ave Maria, não tem notas nestes versículos aqui que nós estamos utilizando. Eu poderia pegar aqui a Bíblia de Jerusalém ou a Bíblia do Peregrino, mas vou ficar aqui com essa da Ave Maria mesmo, mais popular, né? E a gente vai aqui. De manhã, voltando à cidade, Jesus teve fome. Então vejam que é na parte da manhã. É de manhã. E Jesus volta à cidade, Jesus vai para pregar, Jesus vai para cumprir a sua missão naquele dia. E aí ele tem fome, né? Aquela fome que nos dá de manhã, né? A gente sai para trabalhar e tal. Vendo a figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas só achou nela folhas. Meus irmãos, aqui tem um detalhe da exegese que eu já vi em outros vídeos, o padre falando, isso tudo ajuda, né? O padre falando e outros apontamentos na Bíblia do Peregrino e tal. A figueira, ela só tem folha quando há fruto. Se eu não me engano, é este o apontamento, tá? Então, quando Jesus achou nela folhas e não achou fruto, aí Jesus a amaldiçoou, porque ela já era uma figueira torta, vamos dizer assim. Já era uma figueira mal formada. Já era uma figueira defeituosa, ela não cumpria o papel dela, para o qual ela foi chamada, ela não cumpria com a sua vocação fundamental, dar fruto. Para só. Olha só que a gente pode analisar aqui. Jesus, jamais nasça fruto de ti, disse Jesus. Jesus amaldiçoou a figueira. Meus irmãos, olha aqui, Jesus lançou uma maldição. Porque hoje o politicamente correto diz que não, é só bênção. Não, peraí. Jesus amaldiçoou, assim como ele também amaldiçoou os fariseus, os hipócritas e etc. Quem o traiu, ele falou, né? Antes que amarrasse uma corda no pescoço do que quem escandalizasse um destes pequeninos, quem escandaliza. Então Jesus maldisse. Maldizer é o quê? Dizer mal. Jesus amaldiçoa a figueira. Claro que existe a maldição. A Bíblia toda fala de bênçãos e maldições. Então a maldição é algo real. É algo que existe. Principalmente quando nós desobedecemos a palavra de Deus. Quando nós desobedecemos a Deus. Quando nós temos uma vida torta. Então nós atraímos maldições para a nossa vida. Meus irmãos, eu não estou sendo aqui radical. Estou falando fatos que estão na Bíblia. Quem demora a aceitar isso é porque não conhece Deus como ele é. Mas tem aceitado esse Deus que tem pintado a mídia. Um Deus que só passa a mão na cabeça. Não. Deus é justo também. Deus é misericordioso, mas ele é justo. São Paulo falava, ai de mim se não pregar o evangelho. Ai de mim o quê? Condenação. Ai daquele que enterra os talentos. Então, assim, existe sim o inferno, existe sim maldições. Então aqui Jesus amaldiçoa uma figueira que não dá fruto. Inclusive, o evangelho de hoje é, se o sal perde o sabor,
Para que serve? Senão para ser pisado pelos homens. Se a luz não brilha, para que serve? Para nada. Não serve para nada. Essa figueira não servia para nada. Se nós não cumprirmos o nosso papel, não serviremos para nada. Mas aqui eu estou analisando só o contexto. Não posso trazer para a minha vida ainda. À vista disso, os discípulos ficaram assustados. Quem não ficaria? Imagina, eles viram Jesus. Aí você imagina a cena. Você imagina a cena nesse momento, você está rezando. Imagina a cena, o contexto. Imagina uma figueira no canto da estrada. Imagina uma estrada. Talvez você imagine uma estrada meio deserta. Jesus estava indo para a cidade, estava com fome. Talvez você imagine um campo florido. E ali aquela figueira seca. Meu irmão, usa a sua imaginação. Mergulha na história da parábola. E eles ficaram assustados. Como ficou seca no instante a figueira? Caiu as folhas. Gente, imagina uma figueira cheia de folhas. De repente, as folhas caem. As folhas se secaram de verde, ficaram marrom, seca e caíram no chão. Até eu me assustaria. Você não? Então imagine isso. Como os discípulos ficaram assustados. Não deve ter corrido para lá e visto. Curiosos, o milagre. Caramba, olha essas folhas secas. Respondeu-lhe Jesus: Eu vos declaro que se tiverdes fé e se não hesitardes, não só fareis o que foi feito dessa figueira, mas ainda se disserdes essa montanha, lança-te daqui para o mar, isto se fará. Então aqui Jesus nem falou da questão da figueira, Jesus está falando da fé. Que assim como Jesus amaldiçoou, assim também os discípulos. Se eles tiverem fé, eles farão prodígios para o bem e também para a justiça. Não seria para o mal, mas para a justiça. Para o mal, de um certo sentido, porque quem faz o mal recebe o mal. Observem só que Jesus diz aos discípulos lá na frente, ele vai dizer: o que vocês fecharem aqui na terra será fechado no céu. O que vocês não perdoarem na terra não será perdoado no céu. No livro do Atos dos Apóstolos, nós temos um relato curioso de um casal que vem aos apóstolos querendo comprar o poder do Espírito Santo. Eles olham aqueles prodígios, eles ficam maravilhosos. Eles eram magos, feiticeiros. E eles viram os discípulos fazendo milagres e tal. Quiseram o quê? Comprar o poder deles. Ofereceram dinheiro lá na igreja, aos pés dos apóstolos, para comprar o dom do Espírito Santo. Que os apóstolos fizeram? Amaldiçoaram os dois caíram mortos ali na hora. Pum! Isso é a igreja, meus irmãos. Isso é a palavra de Deus, isso é a autoridade do Espírito Santo. Pensem um pouco sobre isso. Não se encaixa, esse evangelho com a linguagem politicamente correta de hoje, Sabe por quê, meus irmãos? Porque muito do que tem sido pregado não é o verdadeiro evangelho. Uma imagem de Jesus manipulada. Uma imagem da igreja manipulada. Se você estudar direitinho a igreja, as cruzadas, a Inquisição, não foi nada disso que estão pregando por aí. Uma grande mentira contra a igreja. Uma grande mentira é pregado pela cultura. Não estou falando pela igreja, estou falando pela cultura nossa. A nossa cultura frouxa. A nossa cultura flu-flu. Nossa cultura paz e amor. Que não admite a justiça. A nossa cultura que censura a gente falar do mal. A gente só pode falar de coisas boas. A gente não pode falar do pecado. A gente não pode falar do inferno. A gente não pode alertar do perigo que estão as almas. E aqui Jesus dá autoridade, fala aos discípulos que eles têm autoridade também. E no versículo 22, tudo o que pedires com fé na oração, vós alcançareis. Analisei a história, eu trouxe um pouco para a realidade, não deveria fazer isso, mas isso acaba acontecendo, tá?
você acaba comparando um pouquinho, mas você não coloque na sua vida. Isso é o mais importante, tá? Porque você está contextualizando a cultura da época. Não tem como você não pensar na sua cultura de hoje, tá, meus irmãos? É importantíssimo você entender a cultura da época. É diferente da cultura de hoje, meus irmãos. É diferente de hoje. Não estou negando aqui que o Espírito Santo agiu nesses 2000 anos, que o Espírito Santo nos ensinou a sermos mais misericordiosos. Não estou negando isso. Pelo amor de Deus, quem sou eu? Eu só estou ressaltando que existem coisas essenciais no Evangelho, como a justiça, né? A questão dos bênçãos e maldições, a questão da condenação, do inferno, etc. Que não é pregado, que não é falado. As pessoas têm medo. Tem medo. Por que tem medo? Por que tem medo? Porque tem vivido uma vida longe de Deus. É pra gente ter medo mesmo. Mas não medo, terror. Né? Que esse medo é o inimigo que coloca em nós. É o medo, temor a Deus. Isso é dom do Espírito Santo, o dom do temor a Deus. Então é um temor que nos leva à conversão. Então é aquele medo que nos leva a mudar de vida, por amor. E não por medo. Então, a igreja fala muito sobre isso. Então agora vamos à segunda etapa, aplicar na minha vida. Na minha vida agora. Então aí você reza. Nós vimos tanta coisa do contexto. A figura, Jesus saiu de manhã. A figueira, né? Figura não, a figueira, Jesus saiu de manhã. A questão da autoridade. De tudo que pedides com fé em oração. Então você vai rezando. E aí, meus irmãos, é algo muito íntimo nessa segunda pergunta a responder. O que a palavra me diz? De acordo com a minha realidade. Alessandro, me tocou profundamente essa questão da figueira. De Jesus encontrar ela, não encontrar ela dando fruto. Me tocou profundamente e eu penso, será que se o Senhor passar por mim hoje, Ele vai ver frutos? Será que eu serei um homem de Deus? Será que eu tenho frutos a apresentar ao Senhor? Eu apresentar não, né? O Senhor já vai ver. Será que o Senhor vê frutos? Será que eu sou aquela semente que está nos espinhos, nos abrolhos ou que dá fruto? E aí o que essa palavra me diz? Que eu preciso ser fiel ao Senhor para dar frutos. Meus irmãos, isso me toca profundamente. Eu fico emocionado. Porque o Senhor pode vir a qualquer momento. Sim, a gente pode sair ali na rua, eu posso tropeçar na calçada, bater a cabeça. Acabou. Fui me encontrar com o Senhor. Estou preparado? Dei os frutos necessários, mínimos. A gente não é perfeito, mas dei os frutos mínimos necessários ao meu chamado. Talvez algum de vocês podem olhar para o último versículo. Tudo que perdirdes com fé na oração vós alcançareis. Talvez vocês estão passando por uma dificuldade tão grande. E, poxa, como essa palavra, o Senhor me deu fé, esperança. Que eu posso pedir. Que eu posso pedir com fé na oração que o Senhor vai me dar. Talvez o que mais te marcou foi o versículo 22. E o Senhor talvez fala no meu coração que eu preciso rezar com mais fé, menos desespero, que eu tenho ficado desesperançosa, eu tenho ficado ansiosa, né? A pessoa tem ficado ansiosa, a pessoa tem ficado desesperançada, a pessoa tem ficado revoltada, tem ficado angustiada. E essa palavra, o Senhor vem me confortar. Tudo que pedirdes com fé na oração, vós alcançareis. Então, o que a palavra me diz? Que eu preciso ter fé e confiança. Preciso sorrir, mesmo no meio das tempestades, e ter fé e confiança. Então, deu para você entender que essa segunda pergunta vai depender do movimento da sua alma, de como você está vivendo a sua vida, de como essa palavra caiu no seu coração naquele momento. Talvez alguma pessoa pode prestar atenção
No fato de manhã Jesus ter já saído para evangelizar. Ele não se preocupou em comer, em tomar café da manhã para depois ir trabalhar e evangelizar. Não, Jesus já foi. E creu, e ele creu que ia encontrar um alimento no meio do caminho, naquela figueira, que infelizmente não teve. Talvez a pessoa que te marcou foi isso aqui, de manhã voltando à cidade teve fome. Caramba, Jesus acordou e foi, depois que ele se preocupou em comer. Como que eu sou guloso, quero comer toda hora. Deu para entender, meus irmãos? Nessa segunda pergunta é algo muito íntimo. Na primeira pergunta, o que o texto diz é algo mais universal. Você pode pegar lá a explicação do padre Paulo Ricardo, do padre Júlio, né? do aprofundamento do Francisco Carvajal. Você pode estudar a Bíblia, as notinhas da Bíblia. Mas, nessa segunda fase, é a oração. É deixar você meditar, pensar, mergulhar lá. Depois, se você realmente mergulhou, percebam que se eu não tivesse mergulhado, eu não ia ver detalhes de manhã. Eu não ia ver esse detalhe de manhã voltando à cidade teve fome. Se eu passei correndo no texto, eu não tinha olhado isso. Só tinha olhado lá que a figueira secou. E geralmente a gente faz essas leituras apressadas. Por isso que a primeira etapa, o que o texto diz, tem que ser bem feito. Leia 2 vezes, 3 vezes. E quando você vai para a segunda etapa, reza, ora. Senhor, perceba o que mais moveu seu coração, o que mais te tocou e vai remoer ali. E se você não sabe ainda, se mesmo assim você ainda não entendeu, começa a conversar com Jesus. Jesus, eu não entendi direito a tua palavra, Senhor. De manhã, voltando à cidade, o Senhor teve fome. Vendo a figueira, Jesus, à beira do caminho, aproximou-se dela, mas só achou nela folhas e disse, jamais nessa frutífera. Mas Jesus, caramba, Jesus, você foi duro aqui, hein, Jesus? Misericórdia, Senhor. Se fosse eu, Senhor. Entendeu, meu irmão? Quantas vezes eu faço isso? Eu pego um texto que eu não tenho inspiração nenhuma, nenhuma. O que eu faço? Eu começo a conversar com Jesus. Jesus, me ajuda aqui, Senhor, que eu não estou entendendo nada. Que eu não estou entendendo nada, Senhor. E aí, né? Ô Priscila, a gente está sempre aprendendo. Deus, o Espírito Santo vai nos guiando. Depois eu vou colocar lá no grupo da Ana. Vocês também coloquem. Então, nessa segunda etapa, você vai deixar o seu coração entrar em sintonia com o Espírito Santo, com a palavra. E aí, beleza. Aí você vai pegar e escrever no seu diário, que eu já falei ontem, né? Desse diáriozinho ou um caderno seu, você vai escrever o que a palavra me diz. No meu caso aqui, que eu preciso ser fiel, porque o Senhor vai passar e vai me cobrar fruto. Pessoal, hoje, esse vídeo de hoje você vai entender melhor se você assistiu de ontem. Então, não deixem de assistir o de ontem. Terceira pergunta. Vamos para a terceira. Você escreveu, então eu escrevi. Senhor, eu preciso dar fruto, senão eu estou lascado. Pronto. Terceira pergunta. Qual é a minha resposta concreta neste dia? E aí é rezar, Senhor, o que eu posso fazer hoje? O que eu posso fazer hoje? Hoje, para ser fiel a vós, para trazer fruto. Primeiro lugar, eu tenho que rezar. Estou aqui rezando já, graças a Deus. Ô glória. Estou aqui rezando a Lectio. Amém. Isso é de manhã, tá, gente? Agora não. É de manhã. Amém, Senhor. O ideal é você fazer a Lectio de manhã. Sabe por quê, meus irmãos? Eu esqueci de falar isso ontem. Não faça à noite. Faça de manhã. Acorda mais cedo. Você tem que acordar às 7 horas para trabalhar, acorda às 6. Você tem que acordar às 6, acorda às 5. Acorda mais cedo. Sim, os propósitos se repetem. Acorda mais cedo, faz de manhã. Sabe por quê? Se eu fizer agora à noite, como é que eu vou praticar? Eu preciso fazer de manhã para eu buscar praticar durante o dia. Tem que ser de manhã, tá, gente? E a Bíblia fala isso. Aquele que acorda antes do nascer do sol. Não tô falando para vocês acordarem antes do nascer do sol, mas a Bíblia fala. O justo acorda antes do nascer do sol e conversa com o Senhor antes da natureza acordar.
Mas vamos lá. Terceira pergunta. Qual é a minha resposta concreta nesse dia? Eu posso dizer assim, Senhor. Senhor, o Senhor sempre na minha história, né, por vários sinais na minha vida, foi pedido para eu ser fiel ao terço. Foi pedido para eu dar atenção aos meus filhos. Então hoje eu vou trabalhar tantas horas e não vou fazer hora extra e não vou. Hoje eu vou dar atenção aos meus filhos. Hoje eu vou rezar o terço. Hoje eu vou fazer isso. Hoje eu vou fazer isso e isso. Aí você anota. Pode ser uma coisa só, tá? Ou pode ser 4, como eu escrevi. Vou fazer isso, isso. Escreva. Escreva, porque quando você escreve, você se compromete. E você não esquece, porque depois você vai ter que ler. Se eu fiz. E aí você vai ver. Ih, não fiz. Ih, fiz. Ih, caramba, esqueci. Agora, se você não anotou, meu amigo, já era. Já era. É essencial ter o seu caderno, tá? O seu diário espiritual. Então, beleza. Você fez isso. Você responde em oração. Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor me inspirou hoje. Obrigado, Jesus, por essa palavra. Obrigado, Jesus, por esse compromisso. Me dá a graça de te descobrir. Amém. Pai, do Filho e Espírito Santo. Amém. Acabou, meus irmãos. Aí vocês vão perguntar, e a quarta etapa? Tem a quarta etapa, a contemplação. Eu sugeri ontem você deixar para a noite. Aí quando chega a noite, agora nós estamos à noite, você vai rezar antes de dormir, né? A igreja pede que todos os dias a gente reze antes de dormir fazendo o ato de contrição. Então à noite você vai rezar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Senhor, obrigado por esse dia, muito obrigado. Primeiro, sempre agradecendo, gente, pelo amor de Deus, nossa oração. Vamos agradecer antes de tudo, adorar o Senhor. Depois você pede. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor, por tudo, tudo, tudo. Pelas coisas boas e ruins, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Aí você abre e você vai ver lá. Lectio de hoje, a figueira amaldiçoada. O que a palavra me disse é que eu preciso ser fiel. Qual a minha resposta concreta? Rezar o terço. Rezei o terço, amém. Não rezei? Não fiz o meu propósito. Ok? Beleza. Você faz uma revisão, aí você medita, conversa com o Senhor. Senhor, obrigado pela palavra de hoje. Senhor, em parte eu fui fiel, em parte eu não fui. Coloco isso tudo em tuas mãos, Senhor. Te peço a graça da fidelidade amanhã, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. Perdão dos meus pecados, Senhor. Perdão pelos meus erros nesse dia, etc, etc. Aqui no nosso Diário Espiritual, que é o livro digital gratuito que está aí para vocês baixarem. Veja o vídeo ontem que eu explico. Tem o ato de contrição, o exame de consciência, que diz assim: após um momento de silêncio e de revisão do seu dia, faça a seguinte oração pausadamente e de todo o coração. Senhor, eu me arrependo sinceramente de todo o mal que pratiquei e do bem que deixei de fazer. Pecando, eu vos ofendi, meu Deus, e sumo bem, digno de ser amado sobre todas as coisas. Prometo firmemente, ajudado com a vossa graça, fazer penitência e fugir às ocasiões de pecar. Amém. E é isso, meus irmãos. E aí esse exame de consciência, a contemplação, se você quiser anotar alguma coisa, eu deixei um espaço aqui. Não é obrigatório, mas se você quiser anotar alguma coisa, alguma observação, alguma revisão de meta que você quer colocar, você fique à vontade, tá? É simples. Você fazer, a gente fez aqui, ó, eu fiz narrando, mostrando para vocês, ó, deu 29 minutos, tira aí os minutos iniciais aí, uns 25 minutos. Dá para você rezar em 20 minutos, fazer uma lectio. Se Deus te tocar profundamente, você vai fazer um pouco mais, né? Dá para fazer menos de 20 minutos, ou até mais, dependendo da palavra, dependendo da inspiração, depende de várias coisas. O que eu peço a você é que seja generoso com Jesus. Seja generoso.
não seja econômico demais com Jesus. Ele te dá tanto, por que você não pode? Ele te dá todos os dias 24 horas de vida. Por que você não pode dar uma meia hora para ele? Por que você não pode dar uma meia hora para ele, meu irmão? Uma hora para ele. Ele te dá 24 horas todos os dias. É um presente do céu. São 24 diamantes todos os dias, cada hora. Então, meus irmãos, é isso. E aí, você bebeu hoje. Amanhã é outra graça. Você vai beber outra graça. Depois da manhã é outra. Nosso Senhor diz a Santa Margarida Maria Alacoque que ele tem uma chuva de graças a derramar sobre a humanidade. E ele só não derrama porque a gente não se coloca nos braços dele rezando. Não se coloca aos braços dele em oração. Então, meus irmãos, cada dia o Senhor tem uma graça para você na Lectio Divina. Cada dia uma graça abundante na tua história. Que vai mudar a sua história. Presta atenção, vai mudar a sua história. Você vai ser um Alessandro novo, uma mulher nova. Essa é a receita dos santos. É a receita da igreja. Eu vou ver se eu preparo depois uma formação só citando o que os santos falaram, o que os papas falaram sobre a Lectio Divina. É muita coisa rica. É muita coisa rica. Faça isso um dia, você vai receber graças. Faça isso 2, faça isso 3, faça isso uma semana, você vai olhar para a sua semana, você vê quão frutuosa foi. Faça isso 2 semanas, 3 semanas, um mês, você vai olhar aquele mês frutuoso. Um ano, a sua vida vai ser frutuosa. Amanhã, meus irmãos, eu vou gravar o vídeo. Nossas formações aqui serão nas segundas, terças e quartas. Talvez sábado. Amanhã eu vou falar sobre o projeto Lectio Divina. Nós temos um projeto de formação cronológica da Bíblia seguindo a liturgia. Não perca o vídeo amanhã, tá? Eu estou vendo aqui se eu faço ao vivo ou se eu gravo ele, porque eu tenho slides para mostrar. Tá muito legal o projeto. Um projeto de 3 anos de você estudar a Bíblia. Eu vou mostrar tintim por tintim como é que é. Todas as etapas que você vai fazer para você saber onde você vai chegar. É uma faculdade do amor de Deus, vamos dizer assim. É uma graduação na contemplação dos mistérios de Deus, da palavra de Deus, tá? Então, meus irmãos, amanhã a gente retoma, tá bom? Vamos encerrar então agradecendo ao Senhor. Obrigado, Jesus, por essa reflexão. Pedimos, Senhor, que este vídeo toque os corações daqueles que tanto ouviram agora ao vivo, quanto ouvirão, seja em que época for, porque o Senhor é o Senhor do tempo e do espaço. E aonde estiver agora essa pessoa ouvindo, toque-os profundamente no Espírito Santo e nos anjos, para que tenham amor à tua palavra, sede de oração, sede de ti, Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus irmãos, fiquem com Deus, boa noite, e a gente volta amanhã, se Deus quiser. Um grande abraço. Shalom.